Eu sou a favor de endurecer pena de quem comete feminicídio, de quem faz violência contra a mulher, mas eu não quero esperar a mulher ser assassinada para que o Estado resolva o problema. Aí você vai pra internet e vai resolver o problema. Olha isso. Vai regular a internet e vai parar. Vai resolver. Que coisa, né? A região norte lá vai parar de ter. Bom, eu já vou começar esse vídeo dando aquele velho lembrete. Você tá vindo aqui, você espera que eu vou estar aqui defendendo o seu político, seja ele de direita, seja de esquerda. Se você é de torcida partidária, né, você acha que a política é um futebol, né, que a esquerda é melhor, a direita é melhor, a esquerda cala jornalista, a direita cala direitos humanos. Se você é desse tipo de conteúdo, não é aqui que você vai ver, tá? Esse canal aqui é um canal sério. A gente visa aqui analisar o poder. A gente está vendo aqui como se comportam esses deputados, esses senadores, esses políticos. E aqui é um canal de crítica institucional, tá? Claro que eu trago nas minhas argumentações não apenas as críticas, mas reflexões e questionamentos. E sempre que possível for, eu vou trazer aqui pesquisas e notícias que amparem a minha argumentação. Então, aqui na verdade, provavelmente você não vai ver eu elogiando o seu político. Então, se você tem algum envolvimento emocional com partido ou com político, então eu já sugiro você a não passar daqui, tá? Esse é um canal de crítica. Então, não vai ser aqui que você vai ver esse tipo de coisa, tá? Não diga que você não foi avisado. Já tem um aviso antes, tá? Então, estou reforçando novamente esse aviso. Bom, recado já dado. Nesse vídeo vai ser muito interessante, eu vou estar analisando a Comissão de Segurança Pública, né? E aqui é bem ilustrativo como os políticos usam coisas factuais, coisas reais, para despolitizar. Para nunca tentar resolver a situação como realmente deve ser resolvida. Então eu vou mostrar aqui a fala deles, obviamente com as minhas interferências fazendo observações, mas vai ser interessante ver na prática como é a despolitização. Inclusive na Comissão de Segurança Pública, é onde você tem os discursos mais despolitizantes possíveis. É tudo muito raso. Mas agora eu vou ilustrar isso. Vamos começar a análise e preste bem atenção nesse vídeo. Isso vai ser muito interessante. E nós precisamos me solicitar A gentileza do nobre deputado Pedro. Eu voltei um pouco porque eu quero começar sem perder a fala de ninguém aqui. Campos, primeiro o sargento Faú, que já estava solicitando. Logo em seguida, okay. Pedro Campos. Muito obrigado. Presidente, primeiro eu quero me solidarizar com a família do Rodrigo Castanheira, principalmente com sua mãe, seus familiares. Então, esse Rodrigo Castanheira que ele mencionou é um rapaz, um jovem que foi envolvido numa briga com um piloto de corrida. Infelizmente, esse jovem veio a falecer. Então, a família dele estava ali, né, pedindo justiça ou algo do tipo. Eu não analisei o vídeo inteiro, mas eles estavam lá pedindo por justiça, né? Até onde eu sei, essa pessoa continua presa, esse piloto. Eu não tenho informações diferentes dessa. Se você tiver e quiser compartilhar, deixar aqui nos comentários, eu vou ficar agradecido. Com os demais amigos, e nós precisamos acabar com essa impunidade, principalmente quando se tratam de criminosos famosos, de alto poder aquisitivo. Precisamos, através desta comissão, fazer as cobranças. É o famoso de alto poder aquisitivo que ele quer pegar? Interessante, né? Então quer dizer que precisa ser famoso? Então talvez é por isso que aquele caso lá do cachorro, que há uns vídeos atrás eu mencionei, a gente não saiba de quem se trata, porque são
São pessoas com dinheiro, mas não são famosos. E daí não interessa a gente saber, né? Interessante a gente saber disso. Ele quer famoso, né? Ele quer pegar o famoso. Bem seletivo, né? Eu fui contactado aqui um pouco antes do começo da sessão e essas pessoas querem que alguns parlamentares lhes acompanhem até o Ministério Público Federal. Me coloco como voluntário para esse anda a passos de tartaruga. Então, podem ter certeza. Não sei o que aconteceu, esse vídeo tem os cortes. Não sou eu que estou cortando, tá, gente? Certeza que vocês têm o apoio, a solidariedade do Sargento Faur. Quero também aqui parabenizar o meu amigo. Agora vai vir a despolitização. Olha isso. Éder Mauro, pela atitude que tomou aqui contra, me perdoem a palavra, um militante de bosta, um militante pissolento de bosta, que veio aqui para ofender uma deputada. Pode vir aqui cobrar, quem paga o salário dos deputados são vocês. Podem cobrar, podem se manifestar. Pode cobrar, pode se manifestar, vocês pagam salários do deputado. Até ele tá certo. Mas ele começa a despolitizar quando ele começa a atacar o militante da esquerda. Como se o militante da direita fosse, né, um anjo. Um anjo imaculado que desceu do céu. Não erra, certinho, só prega coisa boa, só fala coisa boa. Então você já perceba o caráter despolitizante já na fala dele. Porque é óbvio que quem é de direita não vai falar que a ideologia dele é errada. Nem quem é de esquerda. Entende? Então acaba sendo uma coisa vazia. Porque você está atacando a esquerda e a esquerda ataca a direita e fica um discurso vazio. Porque direita ou esquerda são conceitos vagos. Ao mesmo tempo que para um pode significar uma coisa e para outro não ser a mesma coisa. Então aí a gente já começa a ver a despolitização. E perceba, hein? Como é alimentada essa despolitização. Porque ele usa, né? Vocês pagam salário, vocês podem estar aqui e fazer suas cobranças, porque vocês pagam salário. Esse é o caráter verdadeiro. Mas ele vai usar isso para se amparar numa coisa despolitizada, numa coisa vazia. Que é atacar o militante da esquerda. Militante da direita é lindo, da esquerda é horroroso. Mas chegar aqui e ofender e atacar uma deputada para lacrar, Éder Mauro foi para cima dele e, conhecendo o Éder Mauro, ele se dê por satisfeito de não ter levado uma pisa aqui dentro dessa comissão. E esse colega dele agiu super mal, deu um tapa na mão da pessoa, o celular da pessoa voou longe. A questão aqui é que tem pessoas responsáveis para agir em relação a isso. Quando um deputado age desse jeito, ele está dando um recado. Ele está dando um recado para o eleitorado dele. O eleitorado dele, que gosta dele, vai replicar e vai reproduzir isso. Não pense que não vai fazer. Vai fazer sim. Vai reproduzir. Eu canso de ver militante de direita ou esquerda reproduzindo o discurso desse pessoal. Deles e dos influencers. Ainda tem os influencers, né? Para colocar mais lenha na fogueira, né? Para despolitizar mais ainda. Então, ele passa um recado. Quando esse pessoal aqui fala, segurança pública, chama a polícia, por que o colega dele não chamou uma polícia? A polícia legislativa lá para tirar a pessoa? Foi agredir? Isso aí passa um recado para a sociedade. O político, ele sabe que ele transmite recados para a sociedade. Ele sabe disso. E continua, né? Na comissão de defesa da mulher, né, que elegeram uma pessoa para lacrar, que não tem condições de ser presidente da comissão de defesa da mulher, uma pessoa que só cria tumulto e só vai criar problema durante todo o ano em que estiver na frente da presidência, que de fato não defende as mulheres, só quer lacrar. Mas nós... Ele tá lacrando aqui. Ele tá lacrando. Esse pessoal só tem discurso lacração.
A esquerda tem um discurso de lacração, a direita tem outro. Mas a direita aqui tá lacrando. Olha o discurso dele. Não resolve nada. É aplaudir o erro do colega. É falar que o militante do outro é errado. E o dele ele não fala que o dele é lindo. Mas dá a entender isso. Porque ele só fala do militante da esquerda que é errado. Tá falando da presidente lá, da Comissão das Mulheres. Falando que ela só quer ficar fazendo cena e lacração. Como se ele aqui não estivesse fazendo isso. Nós temos aqui na Câmara dos Deputados, deputados, homens e mulheres dignos e honrados, que não vão aceitar um militante de bosta do PSOL vir aqui ofender deputados. Viu? Aí ele leva pro nome do partido. Ele tá despolitizando. Em vez de ele falar, olha, o colega Gilma, você em casa não faça isso. Ele tava de cabeça quente, eu não recomendo que faça isso. Ele poderia falar isso, né? Mas não. Ele enaltece o comportamento errado do colega. E quando se refletir isso na rua, dependendo de quem for, ou ele vai atacar, né? Não se responsabilizando por isso, porque eles parecem que eles acham que eles não estão influenciando em nada, não têm responsabilidade em nada, né? E a depender, ou ele vai se isentar, ou a depender de quem for, ele pode até proteger. Porque eles agem assim. Se for um cara de direita, não sei. Não sei. Eu desconfio. Eu não ponho minha mão no fogo por esses políticos aí, não. Eles têm uma atitude inconstitucional e nada acontece com eles. Tá? E falo pra ele, em qualquer lugar do Brasil, se você não gostou, me pega, seu covarde vagabundo. Com a palavra o deputado Pedro Campos, pelo tempo de 3 minutos. Presidente, primeiramente me solidarizar com a família do Rodrigo Castanheira e que a justiça seja feita nesse caso, que é muito importante. E dizer que essa comissão aqui está falando sobre violência contra as mulheres. Olha como ele vai despolitizar também, hein? Preste atenção nesse discurso. Preste atenção. Citando um caso que foi acontecido aqui na Câmara dos Deputados, de uma agressão à deputada Clarissa Tessio, onde todos os deputados repudiam aqui, nós repudiamos também, e a própria presidente da comissão, Érica Hilton, apesar de ser de campo político oposto, também fez uma fala repudiando a agressão que foi sofrida. Mas é importante a gente também criar esse mesmo consenso para entender que a violência contra a mulher tem que ser um mal matado pela raiz. Existem projetos... Também acho. Tem que ir pela raiz do problema. Só criar lei não resolve. Se lei resolvesse, em países que você tem pena de morte, por exemplo, não teriam pessoas lá. Se tem pessoas em países que é legal, né? O Estado ele pratica essa questão de pena de morte, e ainda assim tem pessoas lá, você já vê na prática que esse discurso de ser mais repressivo, leis mais duras, não resolve. Isso não impede ninguém de fazer nada. Projetos importantes tramitando nessa casa, que infelizmente não tem essa mesma solidariedade que nós estamos vendo aqui no dia de hoje. Então você está vendo que ele quer cortar o mal pela raiz. Ele quer cortar o mal pela raiz. Olha isso. O projeto que equipara o preconceito contra as mulheres ao racismo está sofrendo resistência por parte da direita, liderada pelo deputado Nicolas Ferreira. Da mesma forma, o projeto que é a Lei Maria da Penha Digital, que deseja garantir que as mulheres estejam protegidas também no ambiente virtual contra ataques que ferem a sua honra, também está sofrendo resistência da direita. Viu? A lei da misoginia, para mim, não, eu acho que tem que ter lei. Mas só lei não adianta. Não adianta. Já vou mostrar o primeiro dado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso é do Senado, tá? Olha isso. Ó, olha. Panorama de casos de violência contra a mulher. Olha isso.
1.568 vítimas de feminicídio. Em 2025, perceba que no gráfico há uma crescente de 2021 sendo o pico mais alto em 2025. E isso é do site do Senado. É o site do Senado. Olha, olha, estados com maiores taxas. Mato Grosso, Acre e Rondônia. As regiões norte, que são onde tem esses maiores casos, por um acaso, no censo de 2022, eu não peguei aqui, mas eu ilustro na tela, a maior predominância da religião nesses lugares é evangélica. Olha, eu não estou dizendo que o problema seja a religião, mas estou dizendo que, por um acaso, uma coincidência, é onde tem uma predominância maior da religião evangélica. Será que não seria interessante ver se isso tem alguma relação? Olha o perfil das vítimas. A maioria é negra. Mulheres negras. 62% para 36% de mulheres brancas. 59% foram mortas pelo parceiro íntimo. E 21,3% pelo ex-parceiro. Aqui, ó. Eu vou ampliar aqui. Olha isso. Aí, ó. Olha. Olha. Não dá, né? Olha essa situação. 59% elas perderam, aconteceu, né, a perda, né, nesse caso, da vida da mulher, pelo parceiro íntimo. Desses, 21 era ex-parceiro. 66% dos casos ocorrem dentro de casa. Dentro de casa. Pelo parceiro íntimo. Aqui estão os instrumentos, né, de arma branca e em relação à arma de fogo. Muito mais a arma branca, que tem um acesso mais fácil, né? Talvez por isso, dentro de casa, né, a maior parte dos casos, que são utensílios que geralmente as pessoas costumam ter em casa. Não o machado, né, mas faca. Olha, 50% ocorreram em cidades de até 100 mil habitantes. Nas grandes cidades se concentram 25% dos casos. Então você percebe que nas grandes capitais, 25%, mas nas cidades em 100 mil habitantes, um número é de 50%, é maior ainda. 13% das vítimas já tinham medida protetiva quando sofreram o pior, a perda da vida, evidenciando falhas na fiscalização e execução das medidas. Então, não se executou as medidas e não houve fiscalização. Então, há uma carência em fiscalizar e executar a medida. Então, se você vai ficar criando lei e mais lei, se agora, com as leis que a gente já tem, a execução das medidas e a fiscalização são falhas, o que garante que hoje, agora, você fazer mais lei vai resolver? Então você perceba que ele quer ir para a raiz do problema. Mas se você quer ir de fato para a raiz do problema, você não vai para a internet. Porque a pesquisa do Senado, que é a casa ali do lado dele, que ele pode ir lá, se ele quiser, é claro que não precisa, ele pode acessar o celular. Mas ele está tão perto dali. Se você quer resolver isso, vai lá
no Acre, em Rondônia, Mato Grosso, e faz uma investigação lá. Pronto. É onde tem mais incidências. Se essa região norte é a região que tem mais casos desse sentido, não há lugar melhor para você ir lá e poder ver isso. Vê se tem essa relação da religião. Começa a pesquisar, investigar, para descobrir o que está acontecendo. Isso não é um dado escondido. Isso é a publicação do site do Senado. Aqui, ó. Vou subir aqui tudo, ó. Aí, ó. Senado Notícias. Então, isso não é uma coisa que ninguém sabe. É pesquisa que todo mundo sabe. Agora, se você quer ir para a internet, porque você está preocupado com as mulheres, então, não sei o que está acontecendo. Porque isso não é se preocupar com a mulher. Se você está preocupado, você quer ir para a raiz do problema, você tem que ir para a região norte. Não é para a internet que você tem que ir. Não é Red Pill. O problema não é Red Pill. Tem esse problema. Eu não estou negando que não tenha. Tem esse problema. Mas se já tem uma coisa muito pior, não é indo para o que está acontecendo agora que você vai resolver. Não é ir para a internet que você vai resolver com casos recentes. Isso não é ir para a raiz do problema. Isso não é a raiz do problema. A raiz do problema é a região norte. É ver se tem relação com a questão evangélica, religiosa. Porque essa é uma suspeita que eu tenho. Mas eu não sou o Estado. Eu não tenho a parafernália do Estado para investigar isso. Eu não posso ir até lá. Eu não tenho equipe. Quem tem é o Estado. Agora, a gente vê o político que faz parte do Estado. Ele quer ir na raiz do problema. Ele acha que a raiz do problema é ir na internet. Então fica muito difícil. Como é que tu vai resolver isso? Indo para a internet? Se a situação é dentro de casa? É o parceiro íntimo da mulher? Isso não é internet. Em regiões do Brasil que tem uma predominância religiosa evangélica. Eu não sei se tem a ver, mas me chama muita atenção isso. Por que não teria a ver? Por que não teria alguma relação? A gente não sabe. Ele quer ir para a internet. Então ele não quer resolver. Ele quer criar alguma coisa momentânea, talvez pensando na eleição, em ser reeleito, em querer aparecer. E ele não é o primeiro, não. Eu tenho vários vídeos aqui analisando deputadas do PT com esse mesmo discurso. Que é ir regular a internet. Não é estranho isso? Quer ir para a raiz do problema? Vai lá na região norte. Vai lá na região norte. Não é a internet, você não vai ir na raiz do problema, não. Não é lá que você vai resolver isso. Mais de 40% das mulheres evangélicas relatam agressão. Mais de 40%. Aponta a pesquisa sobre violência doméstica. Instituto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Datafolha analisa o impacto da religião na vida das mulheres. Violência doméstica atinge o maior índice. Atinge com maior incidência mulheres que se identificam como evangélicas e católicas. Segundo a pesquisa visível e invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. De acordo com o levantamento, 42,7% das mulheres que se declararam evangélicas sofreram algum tipo de agressão por companheiro ou ex-companheiro. Entre as católicas, o índice é de 35,1%. O relatório reúne dados sobre a violência contra a mulher no país e aponta a necessidade de debater o impacto da dinâmica religiosa na vida das vítimas.
tanto no acolhimento quanto nos obstáculos ao enfrentamento da violência. Porque a mulher religiosa, ela não vai para a delegacia, ela vai procurar o pastor. Ela acha que o pastor vai orientar ela. Vai saber a melhor coisa a se fazer. E aí você chega e você quer ir para a internet. Então, assim, né, é uma distração, né? Você vai para a internet, você não vai resolver o problema, você não vai na raiz do problema, porque talvez seja ano eleitoral e ele tá com a cabeça na eleição. Então, pô, o discurso aqui da casa é esse, vamos para esse discurso, porque, pô, eleitorado evangélico, pô, eu não posso perder o eleitorado evangélico. Ninguém aqui quer perder eleitorado evangélico. Vamos então para a internet. E aí, né, claro, nenhum deles vai falar isso para você. Nenhum deles vai esclarecer, falar, eleitorado evangélico. Mas eu começo a desconfiar que seja isso. Porque tu vê pesquisa, tu vê notícia, você vê que tem a região norte, tem uma questão religiosa envolvida. Os maiores casos são na região norte, com marido, com pessoas da convivência íntima da mulher, ou ex-pessoas, né? Ex-marido, ex-namorado, noivo, sei lá o que, ficante. E o camarada quer ir pra internet. Vai resolver o problema, regular a internet. Não vê coisa religiosa, não vê nada disso. É a internet. E aí eu acho sacanagem, porque tem uma coisa muito séria acontecendo com as mulheres, e aí eles querem desviar para coisa de internet. Em ano eleitoral, é para não se indispor com o eleitorado evangélico, que eu estou começando a achar que é isso. Olha que eu estou falando, cuidado em quem vocês votam. Esse pessoal aí, eles não querem resolver o problema da mulher. Não cai nesse discurso de ir pra internet não, hein? E o problema não é a internet. Eles não querem perder eleitorado. O eleitorado está em primeiro lugar, hein? Eles estão usando uma coisa muito séria para fazer distração. Aqui outro problema. Dependência financeira e o ciclo invisível da violência. Dependência financeira, dinheiro. Questões econômicas, dinheiro. Se você quer ir na raiz do problema, dá um salário decente pro povo. Luta pro povo ter um dinheiro melhor. Pra mulher não ficar dependente do homem. A violência não se sustenta apenas por vínculos afetivos, mas por dependência econômica. Na ausência de autonomia financeira, a separação deixa de ser uma escolha, abrindo espaço para que o Poder Judiciário atue como protagonista na transformação desse cenário. Existe percepção social recorrente, mas equivocada, de que as mulheres permanecem em relações violentas por falta de coragem. Não é isso. A violência não se mantém apenas por vínculos emocionais ou culturais. Sustenta-se, sobretudo, por recursos materiais, renda, trabalho, moradia. Acesso ao básico são fatores determinantes para que uma mulher consiga romper ou não com um ciclo de violência. Sem autonomia, a saída deixa de ser uma decisão e passa a ser um risco, sem autonomia econômica. Aumenta o salário das pessoas. Ter possibilidade de aumentar o salário e da mulher não depender do homem. A mulher, muitas vezes, ela tem que ficar cuidando de filho. Tem que trabalhar, tem que cuidar de filho. Às vezes nem trabalha. É pior ainda. Ele quer ir na raiz do problema, ele quer ir na internet.
É na internet que vai resolver. Regulou a internet, acabou a violência contra a mulher. Pô, que coisa, né? Poxa, que solução interessante, né? Interessante, né? Ele quer ir na raiz do problema, é assim que ele vai. É na internet, é Red Pill. A raiz do problema é Red Pill. E esse tema é muito importante, porque infelizmente o feminicídio, que é a forma mais cruel e covarde de agressão às mulheres, tem crescido no Brasil. No meu estado, Pernambuco, cresceu 15%. Uma mulher, às vezes, que foi pautado aqui na Câmara, endurecimento de pena para crimes sexuais, para crimes contra as mulheres, eu votei a favor. Mas só isso não é suficiente. Todos nós aqui sabemos que o crime do feminicídio é um crime passional. O homem que mata a mulher, ele não está pensando se ele vai pegar 10 anos, 15 anos, 20 anos de cadeia. Muitas vezes ele mata a mulher e depois ele mesmo se mata. Então, Viu, tá vendo? Ter só lei não adianta. Ele mesmo fala isso. Mas ele fala num contexto todo errado. Porque ele tá despolitizando. Aí ele tá a despolitização. Porque é uma pessoa que quer politizar, quer fazer a política, ela vai olhar o dado, né? Vai constatar ali que tem uma coisa muito estranha e vai pensar, bom, precisamos resolver esse problema. O que a gente pode fazer aqui? Olha, religião, não sei o que. Bom, então vamos ver se é isso. Vamos mandar lá, vamos pesquisar lá. Vamos investigar. Mas não, né? É internet. Problema, a raiz do problema é a internet. Que coisa, né? 46 mil reais de salário. Tá valendo 46 mil reais pro camarada aqui ficar de historinha, enrolando? Pra não resolver o problema? Porque é o eleitorado evangélico que ele pode perder? Eu estou concluindo isso. não dá para coibir o crime de feminicídio só aumentando a pena do feminicídio. Isso é uma parte do que deve ser feito. Mas a gente tem que matar a violência contra a mulher da raiz. Não pode deixar se criar uma geração de jovens, de adolescentes que discriminam as mulheres, Não é a internet. que agridem as mulheres nas redes sociais. O jovem está aprendendo dentro de... Às vezes o jovem aprende dentro de casa. Já parou para imaginar isso? Que o jovem não está acessando a internet e está aprendendo dentro de casa? Com alguma família religiosa? Que é assim que tem que ser? Eu tô levando aqui estou trazendo aqui um questionamento. Não pode ser isso também? Por que não? Eu acredito que seja muito isso. Eu acho que não tem nada a ver com o troço de Red Pill. Ele quer ir na raiz do problema. E tá falando dos jovens porque ele tá indo pra questão de internet. Não é internet. E isso é uma cortina de... Eu não sei nem chamar essa cortina de fumaça. Eu não sei como dar o nome a isso. Isso é uma distração. Não é internet. Ele quer fazer showzinho porque é ano eleitoral. Que cria um grupo de Discord para estar espalhando foto de mulher. Não é grupo de Discord. Não é isso. As evidências, as pesquisas não apontam internet. Eu trouxe 3 pesquisas, 3 notícias aqui. Elas não apontam que o problema é internet. Então eu não sei de onde eles tiram isso. De repente acordaram, é a internet, é Red Pill. Por favor, né? Da sua turma, sem roupa, muitas vezes feito até com inteligência artificial. Nós temos que ter uma posição séria e enfrentar a violência da mesma forma como foi dito aqui no caso da deputada Clarissa Thécio, mas de todas as meninas e mulheres do Brasil que não podem ser agredidas, quer seja com palavras, quer seja com manipulação econômica, que muitas vezes é feita, quer seja na vida real. Aí ele fala manipulação econômica. Então você perceba que ele até fala que existe essa questão econômica. Mas ele, no mesmo contexto que ele diz que para você combater isso, você tem que ir para a internet. Então você vai regular a internet e aí vai brotar dinheiro na carteira da mulher. É isso? Eu queria saber. E se tem a questão econômica, o que a internet tem a ver com isso? Não entendi. Não entendi a conexão. Eu queria entender. Olha, você vai votar nele?
Melhor você pensar bem, pesquisa bem sobre o político que você vai votar, hein? Vê se o que ele tá falando tem fundamento. Ou no mundo virtual. Ou se ele não tá querendo te enrolar aí pra ganhar voto aí, ó. E nós precisamos ter esse compromisso de todos nós para fazer esse enfrentamento. Era essa palavra que eu queria trazer para essa comissão no dia de hoje. E com a palavra, o delegado Palumbo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanhei o caso dessa vítima, desse jovem, e me revoltou porque eu me coloquei no lugar de um pai, dos familiares que estão aqui presentes. Esse é outro, ele vai despolitizar também. Só que ele vai levar para uma outra situação. Ele vai se aproveitar de uma situação ruim para ganhar aplauso. Para ganhar aplauso. Que você perceba que questões de violência, se está tendo violência, está aumentando. E agora eu estou falando de modo geral, tá? Não estou falando apenas da questão da mulher. Mas se tem violência, está crescendo, as coisas estão ganhando proporções maiores, isso é falha do Estado. Isso é culpa de todo esse pessoal que está aí, que não está resolvendo o problema. Eles terceirizam a culpa. Eles falam que é a esquerda, eles falam que é a direita. Eles terceirizam a culpa. O culpado são eles. Eles são ineficientes. Eles ganham 46 mil reais para ficar despolitizando, para não resolver o problema. Eu acabei de mostrar aqui o camarada que é para internet. Ele fala que na raiz do problema é na internet. Não é a internet. Não é. Houve o discurso desse outro aqui. 46 mil reais para ficar enrolando a gente. Houve. Todas as vezes que eu ia comentar na imprensa, eu falava com o coração. Não adianta a gente falar aqui, deputado que me antecedeu, que não adianta cadeia aumentar a pena. Vê se isso não é lacração também. Vê se isso não é lacrar. Adianta sim. Porque um vagabundo como esse, que tortura uma menina, que faz ela pular numa água, depois ela não deixa subir no barco, faz ela beber bebida alcoólica, dá choque na menina, dá soco no outro. O que você quer que faça com um cara como esse? Ele tem que apodrecer na cadeia. Então, aí já tá levando errado. Porque esse pessoal tem um discurso de economia, não pode, do Estado não pode gastar. Só pode ter dinheiro se for pra cadeia. E é muito interessante que o Estado não pode gastar, você vai abrir muitas cadeias, você vai entupir os presídios, e aí o Estado vai ficar gastando para manter esse pessoal preso. Não é curioso? Percebam o argumento desse pessoal, de direita, de esquerda, desses políticos. É uma coisa muito estranha. É uma forma de resolver o problema muito errada. Por isso que o país está o que está. Eles são ineficientes. Porque nenhum... eu não estou querendo aqui aumentar um sentimento antipolítico. Não é isso. Mas se o camarada chega e fala que a raiz do problema é ir para a internet, você vê as notícias, as pesquisas, e elas não falam disso, o que eu vou pensar de um político desse? De um político desse aqui, igual a esse aí, que quer reprimir, e não resolve. Eu acho, por exemplo, a polícia brasileira, eu acho ela super violenta. Eu acho que não deveria ser assim. Porque é inconstitucional a polícia simplesmente querer ir confrontar para tirar a vida. Porque não tem amparo constitucional nisso. Não existe. Entende? Então, se você começa a ver que a polícia é muito violenta, e você perceba que toda essa violência policial não resolve o problema. Você já reparou que não resolve o problema?
Ai, a polícia foi não sei que lugar. Ai, não sei o que. Pegou não sei quantos vagabundos. Pegar no sentido desse jeito que eles gostam, né? De arrancar fora. Coisar a vida da pessoa, né? Que eu tô aqui, você entende o YouTube, né? Então eu não posso usar, eu quero evitar de usar certos termos. Mas você entenda que essa repressão policial não resolve o problema. Eu acho a polícia muito repressiva, violenta e não resolve. Não resolve. Então você vê que lei, polícia violenta não coíbe, não inibe, ninguém para de fazer isso. Quem quiser fazer coisa errada vai fazer e pronto. Vamos ouvir o que ele tem para falar mais. Ele quer lacrar agora. Eu fico pensando na mãe desses familiares que estão aqui, ouvindo que cadeia não funciona. Um pilantra, safado, desculpa o termo, um desgraçado como esse, que mata um jovem na porrada, ele não tem que sair da cadeia. Ele não tem que sair da cadeia, porque poderia ser o meu filho lá. E vocês da esquerda, vocês não querem manter esses assassinos presos. E provo. Tem uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, para acabar com a progressão de regime. Em caso de crime hediondo, não é furto não, não é estelionato. Crime hediondo. Não tem nenhuma assinatura do PT e nenhuma assinatura do PSOL. O que vocês querem? Vocês querem o quê? Colocar uma tornozeleira eletrônica num desgraçado desse e soltar um playboy? Ele vai matar novamente, pô! E a gente tá aqui falando. Vocês esbravejam, mas na hora de votar contra esses vagabundos, vocês não votam. Tanto é que a saidinha foi um tormento para passar. Foi um tormento, porque vocês da esquerda não querem. Então, isso aí se chama-se hipocrisia! Aí você vê os familiares do menino aplaudindo um discurso desse. E assim, aí eu olho e penso, não tem como tirar a razão deles. Pior que não tem como. Eles vão aplaudir o discurso. O Estado é ruim, não cumpre com a função constitucional. Não é isso, é culpa... a pessoa está aplaudindo o discurso do político, mas isso é culpa do próprio político. Que deixa o país ficar assim. Então ele vai jogar pro PSOL, a esquerda, o PT. Isso é despolitizar. Então ele quer entupir as cadeias. Aí eu vou trazer um dado aqui para, obviamente, confrontar, né, isso que ele fala. Olha isso aqui. Ressocialização ainda é o desafio no sistema prisional brasileiro. Baixa escolaridade, falta de oportunidades de trabalho e estigma social estão entre as entraves a serem superadas. Então, escolaridade baixa, falta de oportunidades de trabalho e estigma social. Não é o que esses políticos fazem, que se dizem de direita, criam estigma. Eu analisei aquele Nicolas aqui, falando que El Salvador é uma coisa linda. É muito interessante que ele fala que tem que aplicar aqui, o rico esquece. O rico é difícil, ele dá uma enrolada lá, esquece o rico. Vamos para a zona periférica. Aí você vai lá, faz tudo que você tem que fazer de horrível, porque é nesse lugar que tá os elementos, os piores elementos do mundo, eles estão na zona periférica. Entre os moradores, sei lá, né? Olha o estigma aí. Olha como político, olha o discurso despolitizante do político. Ele é o culpado e ele terceiriza a culpa. Então ele vai para a zona periférica, né? Ele falou ali o Playboy. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Em 1990 era 90 mil. Em 2024 são 900 mil. Olha como foi subindo. Subindo. A gente tem uma sociedade prisional muito grande.
só crescente. Tá do jeito que esse pessoal aqui gosta. Esse pessoal da direita, que diz que é de direita. Eles adoram isso. Quanto mais entupido, melhor. É que o vagabundo precisa pagar, né? Tá resolvendo? Não tá. Né? Não tá. Não tá resolvendo nada. Olha isso aqui. Olha, unidades prisionais. Ó. Crescimento desproporcional da população carcerária. Quando comparado ao crescimento da população nacional, a expansão do sistema prisional revela um contraste acentuado. A gente tinha 151 milhões nos anos 90. 90 mil foram presos. A sociedade carcerária de 90 mil. A população foi para 213 milhões, aumentou a população, aumentou os presos. Foi para 900 mil. Tem a questão da reincidência. É muito grande, eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar os links na descrição. Taxas de reincidência. Ó, apesar da reincidência ser um tema que preocupa, a legislação brasileira prevê diversos mecanismos para a reintegração do apenado na sociedade. A questão que se coloca seriam os dispositivos meramente prescritivos ou pouco executados? Se depender desses deputados aqui, vai ter ressocialização? Olha o nível educacional dos presos. A maioria, ensino fundamental incompleto. Depois, ensino médio incompleto. Então, você vai conforme... ensino médio completo, aí reduz. Ensino fundamental reduz mais. Completo. Alfabetizado sem cursos regulares diminui mais. E o analfabeto diminui mais ainda. Mas a grande maioria é um ensino fundamental incompleto. A pessoa não teve condições de concluir o ensino. Olha a quantidade de presos que trabalham e estudam. Não chega nem a 4%. Por que não está chegando? Ó, o preconceito. O estigma que acompanha o egresso desponta como um dos fatores determinantes para a reincidência criminal. Quando o indivíduo é rejeitado pela sociedade sem conseguir se colocar no mercado de trabalho e sem apoio familiar, o risco de apenas conseguir se sustentar com a ajuda do crime organizado é alto. E nessa situação, a exigência é a participação em novos delitos. Né? Interessante, né? Interessantíssimo isso. Olha isso aqui. Isso aqui está falando sobre a questão da violência das mulheres, ó. Falta de renda é principal impeditivo para que mulheres rompam ciclos de violência. Coisa, né? Então, você perceba aqui que essa questão dos presídios é muito interessante perceber que ele quer botar mais gente na cadeia. Vai fazer a pessoa sofrer, né? Mas não resolve. Você perceba que a falta de oportunidade que a pessoa tem faz com que ela volte à condição de prática de crime.
E aí você vê a proposta do camarada aqui é tornar a situação pior ainda. É fazer uma sociedade carcerária que acabe crescendo com uma sensação de vingança. Vai voltar de novo. Tem que ter um programa social nesse sentido. Não dá para ser isso que eles querem, não vai resolver, vai piorar o problema. Vamos para a pauta. Item dizer, o som aqui do meu microfone, por favor. Vê se dá uma melhorada aí, porque tá difícil. Vou avançar um pouco. Drogas ou a facilidade. Pela E tem outro aqui que eu quero mostrar. Coronel Assis. Vez que nós entendemos muito bem, né, que precisamos às vezes história uma vez Para discussão. Senhor presidente, o projeto é muito meritório, uma vez que nós entendemos muito bem, né, que precisamos às vezes capitular preto no branco, né, algumas condutas criminosas que, embora não estejam, né, dentro aí do Código Penal Militar ou até mesmo, né, dentro desse arcabouço penal brasileiro, e isso realmente faz todo o sentido. Eu acho que nós também temos grandes projetos de lei aqui, igual a esse projeto que foi elaborado aí pelo Cabo Gilberto, né, onde, por exemplo, o rompimento de tornozeleira, né, não é crime, mas também temos projeto de lei aqui já criminalizando essa conduta, e nada mais justo do que poder também criminalizar. Nós sabemos que o crime organizado, presidente, ele se utiliza desse expediente para armazenar armas, para armazenar drogas. Não é nenhuma nem duas vezes que nós vimos aí através da internet, através de vídeos, de operações de policiais militares, civis, policiais penais, a descoberta de túneis que são feitos aí por esses criminosos e principalmente por parte do crime organizado. Sabe o que eu vejo dos agentes de segurança botando na internet? Que quando eles vão na zona periférica fazer as atividades deles, a primeira coisa que eles fazem é arrumar uma casa de um morador de escudo. É escudo. A primeira coisa que eles fazem é correr, se esconder atrás da casa de alguém. Que coisa, né? Aí no meio de uma troca ali que tiver, é um coitado do morador. Por isso que é bala perdida, corre solto na casa do morador. Porque se a polícia não vai lá, vai deixar o mau elemento lá. O mau elemento vai ficar lá na dele, fazendo as coisas dele lá, e provavelmente não é ficar fazendo esse tipo de coisa na casa dos outros. E a polícia vai ficar na dela. Se a polícia se movimentar para ir lá, eles vão ver. Aí você acha que eles vão fazer o quê? Que a polícia vai lá para provocar. E aí esse pessoal que se diz de direita, eles acham isso lindo. A polícia tá elogiando a polícia daqui. A polícia daqui é horrível. Não tem equipamento, não é treinada, o treinamento é mal preparada. Analisei o cara do BOPE, assiste o cara do BOPE aqui. É um dos primeiros vídeos do canal. Se eu lembrar, eu ponho o link aqui. Ele mesmo fala sem pudor nenhum, olha, é uma operação linda, maravilhosa. E fala que é lindo e ele começa a contar um monte de problema. Que coisa, né? E você vê que o Estado é tão ineficiente que não protege nem a vida dos policiais. Acaba sendo só uma peça ali de joguinho ali de governadores. Que coisa, né? Isso porque na Constituição diz que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro, hein? Imagine se não dissesse, se isso não tivesse na Constituição. Temos que capitular, temos que aprovar sim, tem que ser pena grande, pena dura contra esse tipo de vagabundo que só vilipendia a nossa sociedade. E dizer... Eu não sei onde tá, mas eu tinha salvo aqui mostrando uma reportagem. Acho que é essa aqui, ó. Olha, isso aqui. Presídios apresentam superlotação em 150%. Isso é final do ano passado, essa notícia.
Dentre 1.836 estabelecimentos inspecionados nos últimos 3 meses, foi identificada a taxa de ocupação de 150%, o excedente sobre a capacidade de 242 mil. São 483 mil vagas para 726 pessoas privadas de liberdade. Que coisa, né? Então, assim, ele quer botar mais gente. Tem que prender, tem que prender, tem que sair prendendo. Prende todo mundo, não solta ninguém, e aí o Estado vai ficar lá, né? Aí os nossos impostos estão sendo para isso. Vai ficar financiando, pagando para a pessoa presa. E paga, e paga, e paga, e paga. E prende, paga, e paga, e prende, paga, e paga. Então você vê que é uma coisa assim muito... É uma atitude tomada sem pensar. Sem pesquisa, sem estudo. Isso é fazer política. Você pesquisa, faz estudo, identifica um problema, trata de resolver de uma maneira mais eficiente. Agora, o camarada chega aqui. Ai, quero proteger as mulheres. Ai, regular a internet. Ai, quero resolver a violência do Brasil. Quero resolver a violência do Brasil. Entope de presídio, faz presídio, entope, e presídio e prende. Presídio e prende. Então, assim, já acontece e não resolve. Entendeu? Então, os políticos aqui, eles estão dando soluções ineficientes. E, ó, é 46 mil reais de salário trabalhando 3 dias na semana, tá? Dizer aqui, senhor presidente, que nós precisamos sim repensar a questão sim da situação da redução da maioridade penal, uma vez que é inadmissível pensar. E aí, como se não baixasse já os adultos, agora você vai botar jovem também. Põe ele bem cedo lá, né, nessa situação horrível, e vai resolver o país sim. O país vai ficar bem melhor sim. Não vai formar novas pessoas ruins, não. Pensar que esse tipo de criminoso, né, que comete um crime hediondo, que comete um tipo de crime que impacta a sociedade sobremaneira, tem aí um tratamento diferenciado porque possui 16 ou 17 anos. Já sabe sim o que é que tá certo, o que é errado na sua vida, senhor presidente. E nós, com certeza, estaremos lutando aqui, ó, voto a voto, né, numa discussão sadia, numa discussão aí, com certeza, republicana, para podermos mostrar que 80% do povo brasileiro quer sim que as penas sejam mais rigorosas no país. Não adianta querer tratar o crime aqui com florzinha, com discurso ideológico, com desencarceramento, com programa Pena Justa, que mais parece o Meu Bandido Minha Vida do que se não tivermos aí essa situação de lutar contra esse tipo de gente. Não tem como, presidente. Então, o projeto é meritório, estamos aí pela aprovação e peço também a todos os pares aí que votem a favor do projeto. Então você perceba aqui, né, que é um discurso ideológico. Ele tá falando que o outro tá coisa ideológica. O discurso dele é ideológico, não visa resolver o problema. Então esses políticos aqui de direita, né, que é esses aqui e o da esquerda, nenhuma ideia que eles estão dando é para resolver o problema. É só para piorar ou para mascarar. Então que coisa, né? 46 mil reais. Presidente, para discutir a matéria também. Deputado Pedro Campos. Dizer que esse é um projeto meritório, a tipificação desses crimes é importante e fica aqui muito claro, em algumas coisas nós concordamos, eu inclusive fiz a fala aqui, todos os projetos que foram votados de endurecimento de penas, de crimes praticados contra as mulheres, de crimes sexuais, todos eles eu votei a favor, não adianta fazer discurso aqui querendo mudar minhas palavras, eu só estou dizendo aqui que só isso não é suficiente. Eu também sempre falo que só aprender não é suficiente. Ou a gente enfrenta de maneira dura também aqueles grupos que estão lá formados no Discord, fazendo violência contra meninas e mulheres. Ó,
Ele tá preocupado, né? Com grupinho, com adolescente, não é? Vou mostrar um dado aqui. Só olha isso aqui. Olha. Esse daqui é os meninos que aconteceram a coisa no Rio de Janeiro. Os meninos, né? Os adultos, né? Eles são jovens. Mas olha isso aqui. O pai desse moço aí, ele é ex-subsecretário do Rio de Janeiro. Então ele é ex-subsecretário do Rio de Janeiro, do Estado. Aqui tá falando de uma coisa que ele cometeu aqui e que vão atrás dele. Mas a questão que eu quero mostrar, quem é o pai dele? E tem uma outra coisa também aqui. O apartamento foi no apartamento dele. Sabe onde ele mora? Em Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro. Que coisa, né? Região nobre, Copacabana. Quem mora em Copacabana, no Rio de Janeiro? É só gente que tem dinheiro. Olha isso aqui. Outra coisa interessante que eu achei. Olha isso aqui. Esse é o primeiro preso, né? O primeiro foi o primeiro a ser preso lá. Aqui diz que ele é ex-aluno de uma escola, né, de uma universidade, de um colégio em Botafogo, Zona Nobre. Interessante, né? Quem estuda em Botafogo não é pobre, não. Quem mora em Copacabana não é pobre. Quem foi o caso da agressão do cachorro também não era pobre. E aquele pessoal eu nem sei quem é. Até hoje eu não sei quem é. Mas você perceba aqui que o deputado Pedro Campos, se ele quer ir na raiz do problema, então tem que ver aí, ó, o pessoal que tem dinheiro. Não é ir na internet. É esse pessoal que tem dinheiro que faz essas coisas. Por que ele não vê isso? Por que ele não vai na região norte? Ele está preocupado com a Red Pill? É pessoal que tem dinheiro que faz essas coisas. Essas coisas de forma coletiva, parece que é um pessoal que tem dinheiro. Olha o caso do cachorro. Olha o caso aí da adolescente no Rio de Janeiro. A violência contra a mulher, ela tem uma grande ascensão na região norte, mas em relação a marido, ex-marido, ex-companheiro, ou o atual companheiro. Então, ele está preocupado aqui com a internet, ele deveria estar preocupado com as questões socioeconômicas. Não é a internet. Então, você perceba aqui como é o discurso desses políticos. Para ir na raiz no problema, você tem que ir na questão socioeconômica. Aumenta o dinheiro, dá uma luta para a gente ter uma condição de vida boa, pro marido não descontar na mulher, porque isso acontece. Questões econômicas, não é só religião, não. É questão econômica também. Eu já mostrei dados aqui em vídeos anteriores mostrando que a questão econômica também leva as pessoas ao limite. Estresse, depressão, ansiedade. Questão econômica. Luta por um salário melhor para o povo. Não fica aí iludindo, vou para a internet, não. Vai ver a questão socioeconômica. Vai ver essas elites aí, o que elas andam fazendo, esses ricos aí, que vocês não fazem nada. Vai prender famoso, funkeiro. E isso não é nem a ponta do iceberg.
aqueles homens que estão agredindo as mulheres nas redes sociais, aqueles homens que estão querendo controlar as suas mulheres através de pressão econômica, de pressão financeira, de tudo isso que acontece. Se a pressão econômica e pressão financeira lei de misoginia, troços de internet, não vai resolver isso não. O que vai resolver isso é dar uma situação digna pro povo. E não ficar vocês aí reclamam que o salário é uma porcaria, mas vocês ganham 46 mil reais, não é pra deixar a gente nessa situação não. Nem pra você ficar enrolando pra ficar indo pra internet não. Porque o problema não é na internet. E olha o discurso do camarada. O cara falando que tem que ir pra internet, no mesmo contexto que ele fala de questão econômica. Eu quero saber, se você regular a internet, vai brotar dinheiro na bolsa, na carteira da mulher? Eu quero só saber isso. É isso que vai acontecer? Você ganha 46 mil reais, não é pra fazer isso não. É pra resolver o problema, não é pra ficar enrolando a gente. Depois terceiriza a culpa aí. Ah, é a culpa do bandido. Ah, é a culpa da direita. Ah, é a culpa da esquerda, né? Ou então, a gente vai ter que esperar a mulher morrer para prender o feminicida. E não é isso que nós queremos. Mas parece que é isso que ele quer. Ele quer ir pra internet, não quer ir pra região norte. Resolver o problema, ele quer ir pra internet. Eu acho que ele quer isso. Porque essa conta aqui não tá fechando. E isso tem que estar muito claro aqui. Parece que tem gente que quer esperar a mulher morrer para poder mandar o feminicida para a cadeia ou para matar o feminicida. Nós queremos evitar que as mulheres morram. Nós queremos que o mal da violência contra as mulheres seja cortado pela raiz. E cortar o mal da violência pelas mulheres pela raiz precisa sim bater de frente com as redes sociais e com as big techs. E tem gente que não tem coragem de fazer esse enfrentamento. Eu tô achando que esse pessoal não quer proteger a mulher, hein? Eu já falei isso. Esse pessoal tá usando o pretexto das mulheres para regular a internet. Eles têm alguma coisa na internet. Não sei se eles querem ajudar essa classe dirigente de comunicação, né? Não sei. Tentaram aí o comunista... Botou o jabuti da Globo, lembra? Pra regular a internet, né? Pra dar dinheiro pra Globo, comunista, né? Precisa sim a gente dizer que chegar aqui e agredir uma deputada é muito ruim, é horrível mesmo. Vir aqui um homem para poder estar dizendo que a deputada é feia, não pode. Agora também não pode numa escola, o menino tá dizendo que a menina é feia, tá falando outras coisas dela. Agora... Mas o menino aprende na internet? Será que ele não tá aprendendo no seio familiar dele, não? O menino lá da religião, vendo o pai lá tratando a mãe, vai na igreja, aí ouve um discurso que reforça a prática, né? Será que não seria isso, não? É uma coisa a se pensar aí, hein? Só é a deputada que não pode ser agredida? Então é importante que a gente diga aqui e não fique mudando as palavras das pessoas. Eu sou a favor de endurecer pena de quem comete feminicídio, de quem faz violência contra a mulher, mas eu não quero esperar a mulher ser assassinada para que o Estado resolva o problema. Aí você vai para a internet e vai resolver o problema. Olha isso. Vai regular a internet e vai parar, vai resolver. Que coisa, né? A região norte lá vai parar de ter. Olha a ideia, olha a ideia. A gente tem que matar o mal pela raiz. Agora tem gente que com medo de não poder fazer piada ou de não poder falar o que quer nas redes sociais. Ah não, deixa a violência correr, deixa os homens falarem mal da mulher. Viu como ele despolitiza? Como a internet não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. As pesquisas e reportagens não falam nada disso. Isso é ele que está criando aqui. Isso é despolitizar. Deixa os homens estimularem violência contra as mulheres. Depois que matar, aí a gente pega e prende. Eu vou dar um exemplo objetivo disso. Eu vim nessa comissão reclamar de uma trend que dizia assim, caso ela diga não, que homens na rede social mostravam e puxavam facas fingindo o que é que eles fariam se a esposa dele, se a namorada dele dissesse não a um pedido de casamento, a um pedido de relacionamento. Sabe o que é que aconteceu? Uma jovem chamada Alana Rosa levou 15 facadas porque disse não ao homem
a um pedido de namoro. A gente vai esperar outro. E aí é a culpa da internet. Ele não falou aqui se foi investigado, se acharam alguma coisa. Eu não sei desse caso que ele tá falando, eu não sei. Mas ele poderia ser transparente, ó, igual o caso da menina, que investigaram, descobriram que era coisa da internet. Porque daí o argumento dele fica mais convincente. E desse jeito que ele tá falando aqui não está me convencendo. É um discurso sem pé nem cabeça para mim. Não tem sentido nenhum. Outras Alanas Rosas levarem facadas, ou a gente vai dizer para as redes sociais que discurso que estimula a violência contra a mulher não pode estar presente nas redes sociais. O apresentador de TV praticou crime. Estavam falando que praticou crime. Por que ele não regula, cria norma para fazer a emissora pagar multa, perder a publicidade, ficar sem transmissão um dia? Aí não, né? Aí não, né? A gente vai ter coragem de tomar essa decisão ou vai ter que mais mulher levar facada para vocês terem coragem de tomar essa decisão aqui? Pela discussão, presidente. Continuando a discussão, deputado Rodrigo da Zaeli. Senhor presidente, o projeto é muito relevante porque vai tipificar essas construções de túnel, né, que muitas vezes são usados para orquestrar crimes, né, ou fugas. Isso aqui valoriza quem realmente quer combater o crime organizado. Mas nós estamos numa discussão aqui um pouco diferente, né, nessa sessão hoje, que é realmente a defesa da mulher. E a gente não viu ninguém do PT, do PSOL, falar que aquele ativista militante que agrediu a deputada está errado. Talvez no calor da discussão eles possam concordar, mas na hora ficaram todos quietinhos. E a presidente da comissão foi sim defender lá aquele sem vergonha que agrediu a deputada. E até despolitizando. Está despolitizando. O colega dele deu um péssimo exemplo. Todo mundo aqui tá aplaudindo que o cara agrediu o outro. Tá dando um péssimo exemplo e eles acham bonito. Tá vendo? A despolitização. Então quer dizer que o outro agredir, o colega deles revidou uma agressão. E eles vivem falando, olha, não alimente a violência. Eles aplaudem. Já até esqueceram dele aqui. Já até esqueceram. Estão falando que a deputada de esquerda foi defender o militante, bandido. Agressor, né, no caso. Né? Ela foi contra o Éder. E foi contra o Éder, porque ele não podia alterar a voz com o rapaz. Então o rapaz pode fazer o que quer com a deputada. Ela tinha que ser a primeira a ir lá e tirar o cara pra fora. Muito pelo contrário, foi defender o cara. E nós temos dois tipos aqui de defensores das mulheres. Aqueles que só querem defender as mulheres nas redes sociais. Só vê problema contra as mulheres nas redes sociais. Existe, existe. Tem que ser combatido? Tem que ser combatido. Sem dúvida nenhuma. Mas as agressões que estão fora das redes sociais também têm que ser combatidas. E tem que ser discussada aqui também. E na hora de endurecer pena, assinar lá contra os malandros. E infelizmente o PT não faz isso. Aí ele despolitiza, porque ele vai que tem... Até aí eu concordo com ele. Não é na internet. Você não tem que ficar só... Tem que ir pra fora. Mas a solução dele é ser ineficiente. Prisão, prisão, prisão. Presídio, prender. Presídio, prender. Presídio, prender. E aí, ó, e o custo disso? No final? Custo econômico disso? O Estado vai ficar mantendo esse pessoal preso? Mas e o Estado mínimo? Ou para esse pessoal aqui não tem Estado mínimo? Eu queria entender isso. Não assinam nada que prejudique os malandros. Muito pelo contrário, se for para facilitar, eles estão aí de pé para ajudar o trabalho deles. Então nós temos que verificar bem o tipo de discurso aqui. Não é só nas redes sociais, não. Tem que combater. Mas na hora de assinar projetos de lei que realmente vão combater a criminalidade contra a mulher, contra o homem, contra o adolescente, contra o idoso, não tem coragem. Porque aí vão contra o público seletivo que sempre vota no PT. Esse público deles é o que mais usufrutam das regalias que eles colocam, que eles deixam abertas nas regras da lei. Então, senhor presidente,
voltando ao projeto aqui, vamos endurecer, sim, quem combate, quem faz o crime e quem também facilita as fugas aí, operacionalizando esses túneis. Muito obrigado, senhor presidente. Então, assim, né? Resumo da ópera. Ninguém aqui quer resolver problema nenhum. Né? É um discurso despolitizador, porque ninguém aqui joga a real, né, do que realmente está acontecendo. Então, eles querem deixar... Eles não querem resolver o problema. Né? Fica um empurrando pro outro. Né? A culpa é deles, né? É do Estado. Eles fazem parte do Estado. A culpa é deles. Eles são ineficientes. Porque eu pude perceber aqui nesse vídeo que as propostas não visam, de fato, resolver o problema, né? E na raiz do problema da mulher não é ir na internet, né? Você querer eliminar a criminalidade não é só criando lei e repressão. Não resolve. A gente já tem isso hoje. Não resolve. Leis mais duras, penas mais duras, não resolve. Só isso daí não vai resolver. Então, tá aqui. Tá aí pra você ir. A despolitização. E ninguém aqui tá preocupado em jogar a real. Entendeu? Ninguém quer resolver o problema de fato. É esse discurso aí todo dia. Ganhando 46 mil reais. Né, todos eles aqui. Pra ficar de ladainha. Pra ficar enrolando, não resolver o problema. E aí eu vejo o comportamento deles, eu vejo os argumentos, eu olho como o Brasil tá agora e eu penso, pô, eu não me surpreendo, porque é isso que vai ter mesmo. Ninguém aqui trabalha sério. É um empurrando pro outro, um é mais cheiroso que o outro. A família lá aplaude, né? E com razão, que o Estado é ineficiente e ela acha que eles aí vão resolver. A família. A maioria das vezes as pessoas acham, não, o político vai resolver. Olha o discurso dele. Nossa, que discurso lindo. Esse daí vai me defender. E vai ficar só nisso. Entendeu? Vai ficar só nisso. Gente, olha, eu tô falando. Abre o olho. Vem quem vocês vão votar. Entendeu? Tá muito complicado, eu não sei não, hein? Eu não tô muito esperançoso, não. Eu não tô muito positivo para essas eleições, porque vai ser bem despolitizador, né? É um apontando o dedo pro outro, ninguém quer resolver nada, né? As pesquisas apontam uma coisa, eles falam de outra. Então, eu não sei. E assim... No meio da verdade é um monte de enrolação, né? Certo, ó, vamos ficar de olho, hein, gente. Vamos ficar de olho nessas eleições. Então é isso. Tchau.